Abre a tua Bíblia no livro do profeta Ageu. Amém? Ageu. Tinha um pastor que pregava e falava assim: e disse Deus, haja luz e Ageu luz. Daí saiu o nome do Ageu. Amém, glória a Deus. Aleluia. Ageu está lá nos profetas menores. Você vai procurando aí, tem um monte deles. Cadê o homem que sumiu aqui também? Aleluia, glória a Deus. É simples, é só voltar, querido. Acha Mateus e volta. Malaquias, Zacarias, Ageu. Amém? Não lembrei do detalhe aqui, acabei ficando procurando aqui. Amém? Ageu, capítulo 1. Glória a Deus. Deixa eu pegar um controle desse aqui. Quem encontrou Ageu? Irmão de casa, se encontrou Ageu, dá um glória a Deus aí bem alto, para mim poder ouvir daqui. Amém. Glória a Deus. Queridos, o tema da palavra hoje é: para que serve o passado? Você já parou para pensar nisso? Para que serve o passado? O que é o passado? O passado é um baú bem grande, cheio de coisa velha. Amém ou não amém? Ou o seu baú está mais para misericórdia do que para amém? Ageu, capítulo 1, versículo 7, diz assim: assim diz quem? Senhor dos Exércitos, amém? Não é qualquer pessoa, não sou eu que estou dizendo. Não é você que está dizendo, não é uma pessoa qualquer que está dizendo. Não é o Ageu que está dizendo, não é o profeta Ageu que está afirmando isso. Quem está dizendo isso é o próprio Deus, amém? Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Algumas versões vai estar: considerai os vossos caminhos. Tem umas outras versões que eu não me lembro agora. A NVI vai dizer assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Mas eu quero trabalhar com você essa versão da Bíblia Almeida atualizada, que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Amém? Glória a Deus. Queridos, se Deus, o próprio Deus, está se importando conosco a ponto dele dizer isso, dele falar para nós isso, considerai o vosso passado, é porque o nosso passado é um baú cheio de coisa velha, mas nem tudo que está dentro desse baú é inaproveitável. Nem tudo que está dentro desse baú é apenas lixo. Nem tudo que está dentro do baú é apenas tranqueira. Existem coisas dentro desse baú que servem para nós. Existem coisas dentro desse baú que nós vamos precisar para construir o nosso futuro. Existem coisas dentro desse baú que nós vamos aproveitar para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Por isso é que ele está falando através de Ageu: considerai o vosso passado, considere o teu passado.
Mas aí você pensa assim, fala, mas o que eu tenho que considerar? Você tem que considerar tudo aquilo que presta. Por quê, querido? Porque o que não presta é para ser esquecido por você. Por exemplo, o pecado. A minha Bíblia diz em Isaías que quando nós pecamos e nos arrependemos desse pecado, nós confessamos ao Senhor os nossos pecados, Deus faz o que com esse pecado? Ele lança no mar do esquecimento e nunca mais se lembra deles. Nunca mais se lembra deles. Então, por que Deus não se lembra mais? Porque aquilo não vai ser mais aproveitado, nem por Deus e também não pode ser aproveitado por você. A única pessoa que aproveita, que tenta aproveitar pecado contra nós é Satanás. Ele é o acusador. Querido, e muita gente fica falando assim, Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira, porém, ele só usa a mentira contra nós quando ele não pode usar a verdade. Por que Satanás ia inventar uma mentira contra você se ele pode usar a verdade contra você? Por que ele vai inventar uma coisa ao teu respeito, falando que você está em pecado, se de fato você já está? Então, o único que usa aquilo que Deus lança no mar do esquecimento contra nós é o diabo. Erros que nós cometemos precisam ser esquecidos, porém, só pode ser esquecidos depois que nós consertamos. Nós consertamos o erro e deixamos ele para trás e a gente segue em frente. Como Paulo diz em Filipenses 3, versículo 13, que ele diz assim, não julgo eu já tê-lo alcançado, porém prossigo para as coisas que estão adiante de mim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão adiante de mim, para o prêmio da soberana vocação que está onde? Em Cristo Jesus. Amém? Então, erros que nós cometemos, nós precisamos consertar e também esquecer. Mas existem coisas que nós não podemos esquecer, querido. Existem coisas que servem de alimento para nós. E a palavra de Deus diz em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, verso 21, Jeremias dizendo, no meio das suas lamentações, ele diz assim, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, o nosso passado, há coisas no nosso passado, que para que a gente continue crendo naquilo que Deus está prometendo para nós hoje, nós precisamos usar lá do passado essas coisas para alimentar a esperança, a nossa esperança hoje. E aquilo que nós precisamos usar para alimentar a esperança são o quê? Não são os pecados e também não são os erros que nós cometemos. O que nós precisamos, ou as coisas ruins que aconteceu conosco. O que nós precisamos usar para alimentar a nossa esperança nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez conosco lá atrás, para que alimente a nossa esperança hoje, para que a gente continue crendo, entendendo que Ele vai fazer e cumprir tudo aquilo que Ele está nos prometendo hoje. Amém? Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Glória a Deus. Só que nós não podemos somente lembrar das coisas boas que o Senhor nos fez. Nós precisamos considerar as coisas que o Senhor nos fez. Por quê, querido? Porque tem gente que se lembra das coisas que Deus já fez, porém não consegue continuar crendo. Tem pessoas que se lembram das coisas que Deus fez, recebe a promessa de Deus, porém ela não consegue continuar crendo naquilo que Deus está prometendo. Por quê? Porque ela está lembrando, porém não está considerando aquilo que Deus fez. E nós consideramos o que Deus fez quando nós não deixamos cair no esquecimento. Porque o que tem que ser esquecido
é pecado e erro. Mas aquilo que de bem o Senhor nos fez não pode cair no nosso esquecimento. Por quê? Porque quando nós não esquecemos, não esquecer do bem que o Senhor nos fez é uma forma de mostrarmos em verdade ao Senhor que nós somos gratos a Ele pelo bem que nos fez. Tem pessoas que se lembram, mas não considera. Tem pessoas que se lembram, mas quando ouve a palavra e se dá conta com as dificuldades que estão na frente, começam a chorar, pensar em desistir. E elas começam a desanimar, e ao invés de glorificar a Deus, começam a murmurar, glorifica o diabo. Tem pessoas que se lembram, mas não consideram. E elas ficam temendo, e elas ficam, algumas pessoas desistem, outras negociam com os princípios da palavra, outras não conseguem permanecer firmes naquilo que o Senhor está prometendo para nós. Querido, não considerar aquilo que o Senhor fez é a mesma coisa de tornar inútil tudo aquilo que Ele fez no passado. A palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo que Deus não nos deu um espírito de covardia. A palavra de Deus diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 37 ou 38, que Ele não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós, porém, não somos nos que retrocedem, mas naqueles que creem para a vida eterna. Só que para a gente continuar firme naquilo que o Senhor está nos prometendo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos considerar aquilo que o Senhor já fez. Por quê, querido? Nessa semana não, hoje de manhã, eu estava conversando com a minha sogra, e eu estava lembrando para ela tudo aquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas. E eu vou contar essa história daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas e no Ministério Geração Eleita, não para que você fique conhecendo a minha história, nem a história da Geração Eleita, mas para que você considere que tem uma história. Eu vou contar para você a nossa história com Deus e a história da Geração Eleita com Deus, para que você se lembre que tem uma história com Deus. Por quê, querido? Porque eu e a minha esposa, em 2009, a gente achava que era o nosso fim, que ia acabar tudo. Inclusive, o que nos restava era somente morrer. Por quê? Porque a gente não tinha mais nada na nossa frente que nos incentivasse a continuar a crer. Só que nós entendemos uma coisa: a vida do verdadeiro cristão, querido, para frente, não tem luz no fim do túnel. A vida do verdadeiro cristão olha para frente, as coisas estão totalmente fechadas, as portas estão fechadas. Não tem nada que nos incentiva a olhar para frente e continuar servindo a Deus. Não tem nada. Olhando para frente não existe nada que te motive a continuar orando, a continuar lendo a palavra, a continuar servindo o Senhor. Não tem nada que te motive a sair de casa e vir na igreja. Quando você olha para frente, você só vê dificuldade. Mas quando você olha para trás, você enxerga um monte de coisas que o Senhor fez, que te impulsiona, que te faz acreditar que a porta está fechada, mas Deus vai abrir. Que te faz acreditar, querido, que não tem luz no fim do túnel, mas Ele é a luz. Quando você olha para trás, você vê que a tua força é pequena, mas você sabe que você pode todas as coisas, porque é Ele que te fortalece. O verdadeiro cristão, querido, está olhando para frente, está recebendo promessa, mas o que ele vê não o ajuda a crer. Por quê? Porque tem crente que ainda não se deu conta que a fé dele tem que levar ele a acreditar que ele não anda por vista, mas pela fé. Ele tem que olhar para frente e ver que as coisas estão cheias de dificuldade e não considerar aquilo, mas considerar o quê? O seu passado.
Porque considerando o passado, ele vai se sentir o quê? Ele vai estar alimentado e fortalecido para continuar crendo naquilo que Deus prometeu. Mas tem gente que olha para trás, mas ele fica mais assustado com o que está na frente dele do que com aquilo que Deus fez na vida dele. Na semana passada foi ministrada uma palavra sobre Números 13 e 14, que fala no envio de Moisés, dos 12 espias, na terra que foi prometida. E quando eles voltaram, os 12 espias, 10 deles estavam contaminados. A plantação de trigo estava cheio de joio. E o joio estava matando o trigo. E quando eles abriram a boca, eles começaram a dizer: olha, realmente a terra era uma terra que manava leite e mel, que mana leite e mel. A terra é conforme aquilo que o Senhor nos prometeu. Porém, a terra está cheia de quê? Tá cheia, tem gigante, a terra está cheia de inimigos que devoram os seus moradores. Diante daqueles inimigos, nós somos como gafanhoto aos olhos deles e também somos como gafanhoto aos nossos próprios olhos. Aí, querido, Josué e Caleb fez calar o povo e começou a dar um relatório igual, porém com uma diferença. Eles diziam: olha, realmente tem gigante, realmente tem um exército lá, realmente é um povo forte. Porém, o nosso Deus, que já nos deu vitória contra outros exércitos antes, vai nos dar vitória contra eles e nós vamos tomar posse da terra. Aí você vai para o capítulo 14, aí você vê o seguinte, você vê Deus pegando e falando para Moisés: Moisés, eu vou matar esse povo. Moisés, eu vou acabar com esse povo. Moisés, eu vou matar todo mundo. E vou levantar você, e de você e da tua casa eu vou levantar um novo povo. Aí Moisés começa a interceder diante de Deus e fala: Senhor, não faça isso. Porque se o Senhor matar esse povo, o que os povos dessa terra vão falar? Vão falar que o Senhor tirou eles do Egito para matar aqui no deserto. Aí Deus olha para ele e fala assim: Moisés, tudo bem, então como você disse, conforme a tua palavra eu já perdoei o povo. Não vou matar mais ninguém, porém eu vou falar um negócio para você. Nenhum desses não é que murmuraram, presta atenção, não é que murmuraram contra mim. Nenhum desses que se esqueceram dos meus feitos desde que saíram do Egito entrará na terra que eu estou prometendo. Por quê? Porque eles, querido, com essa atitude estavam inutilizando, estava transformando em lixo aquilo que Deus já tinha feito. Estava transformando em pó, em cinza aquilo que Deus já tinha feito. E Deus pegou e falou: eu não posso colocar esse povo lá. Eu não posso levar esse povo até lá. Porém, em Josué e em Caleb, porque neles houve um outro espírito. Por que teve um outro espírito? Porque eles olharam para o povo e disseram assim: olha, realmente, lá é desse jeito. Porém, assim como o Senhor nos deu vitória lá atrás, Ele vai nos dar vitória contra esse povo. Por isso é que houve um novo espírito. Quando Deus olha para você, querido, Ele não quer encontrar você com cara de tonto, olhando para frente e falando que acredita sem considerar o passado. Porque se você fala que acredita não considerando o passado, você está mentindo para Deus. Porque, querido, a única coisa que alimenta a nossa esperança para tomar posse do que Deus está nos prometendo hoje é considerar o passado, é alimentar a esperança com aquilo que Deus já fez no passado. Em 2009, querido, nós estávamos desse jeito, totalmente vendidos, totalmente derrotados. Não queria mais saber de nada, nem de orar eu queria. E Deus me mostrando que Ele estava cuidando de mim. A gente se lembrava das coisas que Deus tinha feito, das pessoas que Deus, dos frutos que a gente tinha produzido, frutos que permanecem.
A gente se lembrava, porém, a gente ficava atônitos, porque tudo acontecendo e a gente sem lugar para morar, sem trabalho, sem poder comprar, porque não tinha nome para comprar. E Deus foi cuidando de nós. Deus foi nos conduzindo. E a gente começou a andar de um lado para outro. Fomos para um ministério tal, depois para outro ministério, depois para outro ministério, depois geração eleita. E a gente pensando, a gente não vai se acertar mais nunca. E a nossa voz era só uma: nós não temos chamado para começar ministério algum. Nós não temos chamado. A princípio a gente não queria, mas depois Deus foi nos convencendo e nos mandando. Até que chegou, quando nós começamos um grupo caseiro, como esse que nós apresentamos aqui. Um grupo caseiro, aqui no Recanto dos Pássaros, com culto aos domingos. E a gente fazia os cultos. E olhava para frente, e a gente não enxergava nada. E a gente tinha um pouquinho de esperança, assim, que não era alimentado por aquilo que Deus fez no passado. A nossa esperança era alimentada, sabe por quem? Pelos líderes do ministério que a gente estava lá em Várzea Grande. Porque eles falavam assim, como eles montaram a igreja lá, foi assim, um dia chegamos lá, eu falei, olha, nós estamos montando tudo isso daqui, tinha som, 24 mil de som, tinha, nossa, um monte de coisa. Eu falei assim, e o povo? Que povo? Vocês não fazem reunião em algum lugar? Não, nós vamos começar a fazer reunião depois que o salão estiver pronto. Eu falei, mas como assim? De onde tira esse dinheiro? Tá, nós estamos trabalhando e Deus está nos abençoando e estamos fazendo tudo isso. Amém, glória a Deus. Eu pensei, né? Eles mandaram a gente para cá, começa lá. Aí eles falaram assim, daqui uns dias a gente vai alugar o salão, e a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, e a minha esperança era essa. Aí, querido, passa alguns dias, nós recebemos uma visita, e ele chega e fala para a gente, ó, acabou Luz para as Nações, que era o nome da igreja. Vocês veem aí o que vocês fazem, porque não tem igreja aqui. Eu falei, ué, cadê o salão que ia alugar? E a gente começou a falar, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora porque não tem como a gente ficar aqui. Como que eu vou voltar a trabalhar? A gente 18 anos, mexendo só com igreja. Como que eu vou voltar para o mercado de trabalho agora? Tinha tido um trabalho, mas foi uma gentileza de um irmão. Aí, meu irmão, o que acontece? Deus nos direciona para começar o culto. E uma das coisas, para a gente resumir, uma das coisas que nós oramos foi o seguinte: o culto é na área de casa. E nós oramos, Senhor, no dia que chover a gente não tem culto mais. No dia que chover a gente não vai ter culto aqui. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Nos dê uma direção. E Deus começou a abrir porta. E começou a nos direcionar. Começou a nos direcionar para a gente continuar o trabalho. E nós continuamos o trabalho. Querido, e foram 3 anos e 3 meses até a gente alugar esse salão. No dia que a gente alugou esse salão, que a gente ia fazer o primeiro culto aqui neste lugar, dia 10, foi dia 10 de agosto de 2017. A gente estava vindo de carro para cá, para a igreja, chovendo muito. Aí a Fernanda olha para mim e fala assim, amor, eu não entendo. Por quê? Por que que no dia do primeiro culto vai chover desse tanto? Na hora, eu falei, amor, Deus está nos mostrando que foi Ele que segurou, porque ficou 3 anos e 3 meses, irmão, sem chover em dia de culto aqui no bairro. 3 anos e 3 meses sem cancelar culto. Às vezes chovia até 2 horas da tarde, depois de 2 horas da tarde podia estar fechado do jeito que fosse, não tinha chuva. De repente o trem enchia de novo de nuvem no céu, o trem ficava, a gente fazia o culto, ia chover 11 horas, meia-noite. Mas no horário do culto não caía, não chovia. E naquele dia que nós fomos fazer o primeiro culto aqui no salão,
Naquele dia choveu das 4 horas da tarde até as 2 horas da manhã. O nosso primeiro culto aqui foi debaixo de chuva. E eu comecei a ver aquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso registrar isso de alguma maneira. E eu gravei um vídeo com esse testemunho. Falei, não, Deus segurou, da mesma forma que o Senhor segurou a chuva sobre Israel, segundo a palavra de Elias, durante 3 anos e 6 meses, Deus segurou a chuva aqui no horário de culto, durante 3 anos e 3 meses também. Porque Ele é um Deus que pode. E hoje eu conversava com a minha sogra e a gente comentando, lembrando desse tipo de coisa. E eu estava falando para ela, falou assim, nós não podemos nos dar ao luxo de duvidar que o Senhor irá cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Querido, você sabe por quê? Porque olha só, tem 3 anos que o Senhor está trabalhando conosco. 3 anos, tem a palavra... Aviva, ó Senhor, a tua obra aos longos dos anos. É Abacuque ou é Isaías? Isso, quem lembra aí, por favor? Abacuque. Aviva, ó Senhor, a tua obra ao longo dos anos. Querido, tem 3 anos que o Senhor está trabalhando com a igreja dele de uma forma diferente. Tudo aquilo que você vê acontecendo no mundo, foi Ele que permitiu para Ele trabalhar com a igreja. Por quê? Porque tem 3 anos que o Senhor está avivando a sua obra. Está avivando a sua obra, está avivando a sua obra. Ele passou um ano inteiro nos lembrando daquele versículo que nós começamos o culto. Em 2020 não teve um dia sequer que nós não repetimos pelo menos 2 vezes aquele versículo. O Senhor nos lembrando e dizendo, nesse ano vocês vão conhecer um Jeová Jireh que vocês não conhecem. Nesse ano eu vou me revelar para vocês, porque eu é que sei os planos que tenho para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, são planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Todos os dias nós declaramos esse versículo, e o Senhor trabalhou conosco, e o Senhor foi nos encorajando, o Senhor foi nos levantando. No ano passado Ele disse, esse ano de recompensa, eu vou suprir a necessidade de vocês. E a gente olhava para as circunstâncias e o que a gente via? A gente via a porta fechada, a gente via 1.000 caindo do meu lado, 10.000 à minha direita, e a gente não sendo atingido, a gente vendo, as notícias eram difíceis, a economia vai fazer isso, o coronavírus matando como ainda não tinha matado, e as coisas acontecendo e Deus dizendo, sou eu, que esse ano é ano de recompensa, que não tem a ver com coisas, eu vou sustentar vocês, e eu vou suprir a necessidade de vocês, e vocês só precisam estar no mesmo lugar onde a minha igreja está reunida. Por que Deus vem fazendo isso? No primeiro ano Ele começou a nos ensinar a crer nele como Jeová Jireh. A crer nele como Jeová Jireh, a continuar crendo nele como Jeová Jireh. Jeová Jireh não agiu, não nasceu lá no Moriá, quando Isaac foi oferecido por Abraão. Jeová Jireh já existia. Jeová Jireh não agiu somente lá, Jeová Jireh continua agindo. E aquela manifestação do Jeová Jireh lá no Moriá, não foi a maior manifestação do Jeová Jireh ao ser humano, aqueles que amam o Senhor. A maior manifestação do Jeová Jireh está por vir, e Deus irá manifestar a todos aqueles que creem nele. Sabe, Deus vem nos ensinando. No outro ano Ele falou, olha, eu vou suprir a necessidade de vocês. A gente olha, meu Deus, mas Deus começou a suprir tudo. Deus começou a trazer as coisas, Deus começou a abrir portas. Aí nós chegamos em 2022, e Deus diz, logo lá no primeiro dia do ano, falou, esse é o ano da graça. No primeiro dia do ano Ele fala assim, eu já liberei a palavra de vitória para vocês. E Ele vem nos ensinando que a palavra de vitória é o quê? É toda a palavra que é ministrada nesse altar. Toda palavra que é ministrada nesse altar é para você. Aí, para que serve isso, pastor? Porque essa palavra vai te alimentar,
vai manter viva a promessa que Ele te fez. E qual que é a promessa? É ano de graça. Oh meu Deus, o que é isso, pastor? Ano de graça. Ele vai te dar graça. Ele vai te dar graça. Por que eu preciso de graça? Ah, você está alheio ao que está acontecendo no mundo? No ano passado, Deus estava suprindo nossa necessidade. Eu não perdi a conta de quantas vezes eu falei aqui. O litro de gasolina pode custar R$500, mas você não deixa de andar de carro. O quilo de carne pode custar R$1.000, mas nós não vamos deixar de comer churrasco. Era necessidade. E Deus estava falando. Por quê? Eu estava falando isso daí, era uma loucura. É loucura. Vai no mercado amanhã, compra, escolhe alguma coisa, aí você compra amanhã. Aí você fica sem ir no mercado uma semana. Na outra semana, volta lá no mercado para comprar a mesma coisa. Eu duvido tu comprar com o mesmo dinheiro que tu comprou nessa semana. Só que a promessa de Deus para nós, qual que é? Eu vou te dar graça. Eu vou te dar graça. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Você vai cumprir o meu propósito. Você vai cumprir o meu propósito. Sabe o que Deus disse quando começou o ano? Qual que é o requisito? Ele falou, olha, esse ano de semeadura, você não vai parar de semear. Você não vai parar de semear. Por que Deus está falando isso? Porque se você não parar de semear, você também não para de colher. Ah, pastor, e como que é isso? Querido, Deus, Ele até te faz escolher aonde você não semeou. Mas você vai ter que colher aquilo que você semeou. Não tem como ser diferente. Aí, meu irmão, o que Deus está dizendo? Está falando, olha, nesse ano eu não vou só suprir a sua necessidade, eu vou também realizar os teus desejos. Glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. É isso que eu estou vendo? Não, eu estou vendo a maioria, sabe, se definhando. Eu estou vendo a maioria olhando para a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus, sabe, e com o seu comportamento meio que desdenhando da palavra de Deus. Cara, nós estamos no 3º ano de tudo isso que nós estamos vivendo, e os 2 anos que se passaram não foram suficientes. O que Deus fez nos 2 anos que se passaram não é suficiente para alimentar a tua esperança, para continuar crendo para esse ano. Por isso que Deus está dizendo, querido, Ele não está vindo aqui para massagear o teu ego, não. Ele está dizendo, considera o teu passado, sobretudo esses 2 anos que passou, para que você fique firme para aquilo que eu estou falando que vou fazer a partir desse ano de 2022. Por quê, querido? Porque aquilo que não é de Deus não vai se sustentar, meu irmão. Não vai se sustentar. Tem um monte de gente. Hoje eu conversava com a minha sogra lá, eu falava assim, olha, não tem uma história que fala assim, existia um homem que era tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que ele não tinha outra coisa a não ser dinheiro. Tem gente que não vem na igreja, tem gente que não busca o Senhor. Por quê? Porque ele tem uma base financeira sólida. Então ele confia em quem? Ele confia no dinheiro dele. Esse dinheiro dele não é nada. Sabe o que a minha Bíblia fala a respeito desse abençoado? Ele é palha. Quando o fogo vier, o que vai virar? Cinza. Ele e o dinheiro dele. Tem outros mais bem-aventurados, porém não tanto, que eles até dizem que crê no Senhor, porém, eles dizem que crê no Senhor, porém, o que eles usam para justificar a sua vida com Deus
atestar sua vida com Deus é aquilo que possui. Eu tenho Deus, está sobrando. Querida, a teologia da prosperidade está se esvaindo, está virando cinza. Está virando cinza. Por quê, querido? Porque são madeira, são feno. E feno no fogo também vira cinza junto com a prosperidade que tá alcançando. Aí tem outros que falam, eu creio em Deus, que ora, que jejua. Mas na hora que o trem aperta, querido, paga propina, recebe propina, mente, engana, é diácono, é pastor, chora na hora do louvor. Mas na hora que o fogo vier, o que vai acontecer? É madeira, vai virar cinza também. Mas aí tem aquele que não tem dinheiro. Ele não tem dinheiro ou tem dinheiro, porém a confiança dele não está nas coisas, a confiança dele está no Senhor. Mas como você sabe, pastor, que a confiança dele está no Senhor? Porque eu não estou vendo ele fazendo jus ao seu dinheiro, nem às coisas que ele tem. Eu estou vendo ele considerando o seu passado. Eu estou vendo ele, olha, eu tenho dinheiro hoje, mas esse dinheiro aqui foi Deus que me deu. Eu estou usando ele hoje para poder fazer a obra do meu pai, daquele que me deu esse dinheiro. Vai vir o fogo e ele vai se tornar mais precioso ainda. Por quê? Porque o fogo no ouro apura. Aí tem aquele que não tem dinheiro, mas a confiança dele está no Senhor. Ele não está enganando para conseguir dinheiro, ele não está mentindo, ele não está fazendo coisa errada para conseguir dinheiro, mas a confiança dele está no Senhor. Como que você sabe, pastor? Ele está considerando o passado dele. Porque eu não tenho dinheiro, não sei de onde tirar, mas eu não vou quebrar princípio para me poder conseguir dinheiro, porque eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai me socorrer. Aí tem aqueles também, esse é prata, e a prata quanto mais queima, mais pura também fica. Mas aí também tem aquele que não tem dinheiro, ou tem dinheiro, mas ele é um homem de Deus, e ele faz de tudo para poder fazer a obra do Senhor. Tem chamado, ontem lá no grupo, lá eu ouvi um negócio interessante, né? Assim, eu considerei o que eu ouvi, assim, de tudo que eu ouvi maravilhoso. Tem gente que quer ser usado por Deus. Quantos querem ser usados por Deus aqui? Eu quero ser. Meu irmão, em 2007, teve um congresso na igreja que eu participava, e eu morava na igreja, e pediram para passar a roupa de um bispo no meu quarto, e passaram uma camisa, e deixaram essa camisa no meu quarto, e foram embora, e o bispo foi embora, e a camisa ficou lá. E eu achei que era de uns amigos meus que tinham ido para lá, para participar do congresso. E um dia, morando sozinho, solteiro, não tinha roupa, olhei para aquela camisa, eu falei, eu vou usar essa camisa. Entrei nela, e fui para a igreja. 97. Vou entrar. Entrei na camisa e fui para a igreja. O que eu fiz? Eu tocava bateria na igreja. E eu mandei ver na bateria naquele dia, meu irmão. E as músicas que a gente tocava, tocar 6 músicas na igreja. Lembra disso, né? Que era mais do que a gente toca hoje. 6, querido, e 4 das músicas era só tipo assim, ouve Senhor júbilo. Tocava essa que tocou hoje, né? Povo de guerra. Ele é o leão e tá. E o meu pastor tinha um negócio de pegar na bateria, e tinha uma música chamada assim, Jacó segurou o anjo. Quem já ouviu essa música? Jacó segurou o anjo. Quem já ouviu? Depois vê lá. Aí no final dela,
No final dela tinha uma frase que dizia assim: me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir. E o pastor ficava assim, né, na bateria: me dá a minha bênção para depois subir, me dá a minha bênção para depois subir. E eu, meu braço inchava fazendo aquele negócio lá rápido. Quando eu saía de lá, querido, estava molhado. Eu já... vocês estão no ar-condicionado, tem gente com frio e eu estou suado, cara. Você vê como que é o negócio. E saí suado com aquela camisa lá, né? 2 dias depois, meu irmão, eu achando que a camisa era de um colega meu, foram lá perguntar: cadê a camisa do bispo? Eu falei: misericórdia. Eu falei: eu achei que era de um colega meu, eu usei. Você usou? Vai, pede para lavar lá, vou levar de volta. Vou viajar e vou levar de volta a camisa. Fala bem. Irmão, eu entrei, peguei a camisa, coloquei de joelho, fiquei de joelho lá, segurei a camisa, que Senhor, no nome de Jesus, eu quero, assim como Eliseu pediu unção dobrada de Elias sobre a vida dele, e o Senhor, através de Elias, passou o manto para representar a unção dobrada, rasgou o manto em 2, entregou. Eu falei: Senhor, eu não vou rasgar a camisa, mas eu quero a unção dobrada que está sobre esse homem de Deus. Eu quero unção dobrada. Ontem, na hora que o Jordão estava pregando lá, tem gente que quer ser usado por Deus, quer ser igual o Paulo, mas quer ser usado por Deus como Paulo foi usado, mas não quer passar pelas lutas que Paulo passou, né? Fala para Deus assim: Senhor, eu quero ser igual ao Paulo. Aí parece uma minhoca perto dele, ele já, né? E Paulo foi picado por uma víbora e Deus livrou ele. Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado, Paulo foi açoitado. Quando você fala: Senhor, eu quero ser igual ao Paulo, você está falando: eu quero ser mordido por uma cobra. Ah, Senhor, eu quero ser igual Pedro. Quero ser igual Davi. Não, mas ele quer ser igual Davi no trono, né? Porque na hora de cuidar das malhadas por trás, ele não faz. Não, quer reinar aqui em cima, ó, Senhor, no nome de Jesus. Mas na hora de limpar a cadeira, de tirar as teias de aranha, né? O dedo só serve para apontar. Quem fez essa limpeza não fez direito. E todas as vezes que eu falo disso, querido, eu já dou o recado logo. Se você vê teia de aranha aqui, Deus está te mostrando para você vir e limpar, tá? Não gostou da cadeira aí, a cadeira branquinha, tá bonitinha, tá? Ah, pastor, tá suja. Deus está te mostrando para que você, está te despertando para você doar um dia do teu trabalho para vir lavar as cadeiras. Amém? Olha para o chão, fala: que chão mais lindo do mundo. Mas se falar que está sujo, você já sabe. Não reclame. Então, para não se comprometer, não fala nada, tá? Mas se tu falar, entenda, é para você que Deus está falando. Querido, olha só. Deus, Ele está nos preparando. Vocês estão ouvindo, eu já vou encerrar, tá? Vocês estão ouvindo falar sobre governo único já na televisão. Quem já ouviu isso? Na televisão, já está falando sobre governo único. Entende? O governo único, o único governo único que a terra terá é o anticristo. Você já está ouvindo falar, está normal. Governo único, uma nova ordem mundial. O governo já está sendo falado, está ou não está? Está sendo falado. Tudo está sendo configurado para a manifestação do anticristo e para a economia ser controlada por ele. Você sabe o que significa? De acordo com a minha Bíblia, nós cristãos não teremos como comprar nem como vender na economia do anticristo.
Entendeu? Nós não teremos como comprar e como vender. O que você está querendo dizer? Deus está nos preparando, porque nos nossos dias o anticristo irá se manifestar. E quando ele se manifestar, meu irmão, aí você vai, tem gente que vai falar, o que eu faço? Aí Deus vai falar assim, eu falei na minha palavra durante aqueles anos lá. Eu falei que era para estar onde a igreja está reunida. Eu falei que era para congregar, que eu vou guerrear as guerras. Estejam juntos, que eu não vou deixar vocês cair nas mãos do anticristo. Eu vou suprir a necessidade de vocês. Nós não podemos comprar, mas nós não teremos necessidade. Nós não poderemos fazer nada, mas Deus vai realizar os nossos sonhos. O anticristo vai estar matando, vai estar fazendo um monte de coisa, mas nós que somos do Senhor, pelo menos na minha Bíblia está escrito isso. Deus estará nos protegendo e nos livrando, da mesma forma como Ele livrou o povo quando estava lá no Egito, nos dias da praga. Só que para mim sobreviver a isso, e alcançar isso, eu preciso considerar o meu passado. Você sabe por quê? Porque sabe aquela palavra, agora eu encerro de verdade. Sabe aquela palavra, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua esquerda? Sabe como que ela vai se cumprir também? Vai ter um bando de gente que fala que é crente do teu lado. Vai cair do teu lado, como? Vai desistir. Vai desistir por quê? Porque não considera o passado. Vai desistir, não, vou desistir. Vou desistir, não quero mais. Vou parar. Não quero mais. Não quero mais. O que Deus está fazendo hoje? Deus está dizendo assim. Olha o que Deus falou hoje. Deus falou assim. Quando você descobre que tem um erro, você conserta e você lança ele aonde? No esquecimento. Então Deus está falando para você. Tem algum erro na tua vida? Conserte e lance no mar do esquecimento. O mais rápido possível. É ontem isso. Ontem. Tem que pedir perdão, peça perdão. Tem que consertar, conserte. Está na hora. Tem um bando de crente. Eu achei fantástico isso, achei engraçado. Porque conversar com Deus é engraçado. Tem hora ele fala uns negócios que é tão engraçado. Ele falou assim, tem crente que fica romantizando o conserto que ele tem que fazer com Deus. Ele tem que falar assim, olha, para me consertar eu tenho que fazer assim e assado. Você não tem que romantizar. Consertar você não precisa romantizar. Você tem que ir lá e fazer. É só isso. Você deve para alguém, o que você tem que fazer? Pagar. É só isso. Ou para quem você deve, vem e perdoa a tua dívida. Aí resolve. Amém? Aí não fica romantizando. Eu vou... É igual aqueles caras assim, eu tenho dinheiro para pagar a conta, mas o que eu vou fazer? Eu vou apostar, eu vou jogar no bicho, né? Eu vou jogar no bicho, aí eu ganho, aí eu dou o dízimo na igreja, santifico o bicho, e pego o resto do dinheiro, pago a conta, e vou ficar com o resto. Aí ele vai lá e joga no bicho. Aí o que acontece? Quem ganha é o bicho. Entende? Quem ganha é o bicho. E ele fica sem nada. E com a dívida. Então Deus, Ele está falando para você, olha. O que você precisa esquecer são os pecados que você cometeu e que você já se arrependeu dele. Esquece dele. Os erros que você cometeu, já consertou, esquece. Não consertou, conserta e esquece. Considera o passado, aquilo que o Senhor já fez. E vai em frente. E vai em frente. Crendo naquilo que o Senhor está prometendo. A minha graça te basta. As portas que estiverem fechadas, elas vão abrir. Os recursos que você precisar, eles vão chegar até você. Então 1 quilo de carne, R$500 o quilo de carne. R$2.000 o quilo de carne.
R$3.000 o quilo de carne, R$5.000 o quilo de carne. Vou fazer um churrasco. Ah, vou fazer um churrasco e vou ostentar na internet. Você não vai mesmo. Vou fazer um churrasco e vou convidar o pastor Zé Francisco e o pastor Eliel para comer. E nós vamos... Só que eu vou convidar eles porque eu vou trazer também uma galera que precisa ouvir a palavra de Deus. Eles vão fazer um culto, evangelizar. Pode ir, você vai comprar até mais de 10 quilos de carne, filho. Porque Deus vai mandar o dinheiro para você. Por quê? Porque aquilo que não é para Deus não irá se sustentar, irmão. Não irá se sustentar. O que é dinheiro vai virar cinza. Só vai ficar aquilo que é de Deus: ouro, prata e pedras preciosas. Pedra preciosa é aquele que vai fazer a obra de Deus. Como que se lapida uma pedra preciosa? Já falei aqui. Não, não é fogo. É com outra pedra. É com outra pedra. Amém? É por isso que Deus colocou esse abençoado que está sentado do seu lado perto de você, para você ser lapidado. Amém? Sabe aquelas rusgas? Sai faísca? Deus está usando essa pedra que está do teu lado para poder te lapidar. Amém ou não amém? Aí tem uns bem espiritual que fala: Deus está me usando para poder. Não, Deus não está te usando para poder. Deus está usando o outro para poder. Amém ou não amém? Quero que você fique de pé em nome de Jesus. Considere o seu passado. Considere o seu passado.